Amada Igreja do Senhor Jesus, graça e paz seja com todos. Eu quero compartilhar com a amada Igreja, nesta tarde, a palavra de Deus que se encontra no livro de Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: a salvação é pela graça, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja Deus. Amada Igreja, nós vemos aqui que, veja só, até antes de Jesus ressuscitar, o povo de Deus, quando morria a carne, a alma também estava como se fosse morta. Ela estava retida num lugar chamado Hades. Nesse tempo da lei. Mas quando Jesus veio na segunda vez, no ano 70, como ele diz ali no Evangelho de João, que aqueles que estavam mortos, os que eram dele, iam ouvir a voz dele. E os que fossem dele iam levantar para a ressurreição e ir para o paraíso, como aconteceu. E os que não eram também iam levantar, mas para a condenação eterna. Tudo isso aconteceu. É por isso que no versículo 2 fala que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar. Por quê? Jesus não tinha voltado, não tinha cumprido a promessa dele ainda, como ele prometeu no Evangelho de João, que ia ressuscitar os que fossem dele. E nós hoje já não fomos dessa forma mais, nós nascemos salvos pela graça. Porque quando Jesus ressuscitou o povo dele, os eleitos dele, assim o povo de hoje também já nasceu nessa condição. É por isso que Jesus diz que tem duas sementes na terra, a semente boa e a semente ruim. A semente boa só procura fazer o que é bom, o que agrada a Deus e faz bem também para a pessoa que é de Deus. Só pensa fazer coisa boa. E assim ficou escrito. Então não existe mais salvação hoje. A única salvação que hoje tem, nós temos que procurar
procurar sempre salvar é a nossa mente. Porque por a pessoa ser boa, ela tem que cuidar da mente, porque vive num mundo poluído, num mundo que passa as coisas boas, mas que passa coisa ruim. E os eleitos de Deus têm que viver nessa terra fugindo das consuficiências mundanas. Por isso que nós temos que estar com nossa mente sempre atenta nas coisas de Deus, para aprender o que é bom, cada vez mais fazer o que é bom e agrada a Deus. E nós só vamos aprender quando nós estamos na palavra de Deus. Porque no passado, se Jesus não tivesse voltado ainda, nós estávamos na mesma condição daqueles que viveu a lei, mas Jesus veio e resgatou aquele povo. E nós já saímos resgatados também, porque hoje Jesus tirou nós. Todos nós já saímos da lei, já não vivemos lei mais, mas vivemos na graça. Então nós hoje somos salvos pela graça. Hoje você não tem que batizar mais, não tem que aceitar Jesus, porque Jesus já te batizou ali. No capítulo 6 de Romanos, Paulo fala, Jesus ali na morte, ele batizou nós. Então nós já somos batizados, então já nascemos ressuscitados com Cristo. Fala assim, mas no versículo 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, então Jesus nos trouxe para a graça, para viver na liberdade, porque foi para isso que Jesus veio, foi para trazer nós para a liberdade. Então hoje nós somos libertos de todo pecado, de toda maldição e morte, que é aquela morte que o povo viveu a lei, estava ali no Hades. Jesus veio para resgatar nós dessa morte. Então nós já não passamos pela morte mais como se a alma tivesse morta. Não existe isso mais. Hoje Jesus já trouxe nós. Então assim que nós tombar esse corpo, os que é de Deus, vai entrar num outro corpo glorificado, imediatamente sai de um e entra no outro corpo glorificado, assim como Jesus nos prometeu. Vocês podem ver ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, que Paulo fala assim, que ele desejava deixar este corpo para habitar com Deus. E assim somos nós também. Assim que nós saímos dessa carne, nós entramos num outro corpo glorificado e já vai viver eternamente feliz. Nós não vivemos passando pela morte mais, nós já temos uma transferência de corpo corruptível para um corpo incorruptível, igual ao de Cristo, um corpo glorificado. E isso não vem de nós não, porque nós, se for olhar o nosso merecimento, nós não merecemos nada. Mas a misericórdia de Deus é que ela é infinita para conosco. Que vocês podem ver lá no início da palavra de Deus, que fala que Deus até arrependeu de ter feito o ser humano. Mas a misericórdia dele é infinita para conosco, ainda teve compaixão de nós, ainda deu esta oportunidade ainda de mandar seu filho vir aqui nessa terra, sofrer e morrer para resgatar a minha alma e a sua e a de todos. Todos aqueles que reconhecem que Jesus é o Salvador da vida dele e que faz as coisas que agradam somente a Deus. É por isso que nós temos que estar sempre vivendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. Muitas pessoas até pensam, falam assim, mas se Jesus já pagou o preço por nós, então nós não precisamos de fazer mais nada.
Não, minha amada igreja, é porque agora que preciso cada dia mais edificar a nossa vida na palavra de Deus, porque a graça para nós cuidar da nossa mente, para nós ter uma mente santificada, como fala no livro de Apocalipse, né, no capítulo 22, verso 11, que fala que nós temos que procurar santificar cada dia mais, né? Agora, quem é sujo, esse já não tem chance para ele mais, porque já houve o juízo final, como fala em Apocalipse no capítulo 20. Então, o sujo, ele continua fazendo sujeira, porque não vai ter mais conserto para ele, porque ali na cruz foi todo conserto já edificado para os eleitos de Deus. Então agora quem tem semente boa só faz o bem, semente má só faz o mal, só faz as coisas má, que agrada a carne. Mas nós que somos separados de Deus, nós temos que edificar a nossa vida com Deus, a cada momento da nossa vida, pedir a Deus para cuidar da nossa mente, porque a nossa mente precisa de cuidado, tanto de Deus como nós, porque a nossa mente precisa ser uma mente pura, uma mente sadia, uma mente que está aqui no mundo, mas só vive pensando nas coisas lá do alto. E nós não afastamos nunca a nossa mente da palavra de Deus, porque quando nós estamos com a nossa mente na palavra de Deus, nós estamos vivendo com o próprio Deus. Vocês podem ver que aí no Salmo 101, Jesus fala que os olhos deles estão nos fiéis da terra. Então, Deus tem prazer nos fiéis da terra. Vocês podem ver que a palavra de Deus fala que Deus tem prazer o dia que um justo dele sai dessa terra, mas ele não tem prazer, não teve prazer na morte do ímpio, né? Porque ele deu chance. Vocês veem que naquela época, quando Jesus falou assim com os discípulos, olha, vocês vão para o mundo, pregam o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Quer dizer, naquela época era uma oportunidade que Deus escolheu, mandou os discípulos vir pregar e fazer discípulo. Mas ali no ano 70 encerrou tudo isso. Então, esses evangelhos aqui são evangelhos históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João, até Atos dos Apóstolos. Foi para aquele povo de Israel. Então Jesus estava falando que o povo tinha que arrepender naquela época, antes da segunda vinda dele, para que eles arrependessem, para encontrar-se com o Senhor Jesus. E ali na cruz ele foi e pagou o preço por tudo, de quem reconheceu que o sangue dele, que ele foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, por isso que as pessoas boas que vivem uma vida com Deus hoje é porque elas reconhecem que Jesus, o sacrifício que Jesus fez ali na cruz para nos salvar, nós considerar que hoje nós somos lavados nas vestes brancas do Senhor Jesus. Então, esses é que considera que Jesus Cristo derramou seu sangue por cada um deles. Aqueles que vivem na graça hoje, que vivem na obediência da palavra de Deus, esse considera o que Jesus fez na cruz. Agora os outros que não consideram, que só vivem pensando nas coisas erradas, é porque esses não são os eleitos de Deus, esse já foi predestinado a não se salvar. Então nós precisamos, a cada dia da nossa vida, procurar, buscando a Deus mais e mais na palavra dele, que só tem um meio de nós edificar a nossa mente, fazer a nossa mente ficar pura, sadia, uma mente que só pensa na nossa cidade, que é lá no céu, ao paraíso. Então nós temos que viver nessa condição, buscando a Deus na palavra dele, para que nós santificamos cada dia mais a nossa vida em Cristo, fazendo a vontade de Deus. Nós estamos aqui na terra, mas nós somos separados, porque
nós procuramos fazer somente a vontade de Deus. O que é isso? Fazer as boas obras, meus irmãos. Que eu, por exemplo, eu aprendo a palavra de Deus, o meu prazer não é ficar com ela guardada. Por que eu estou pregando aqui no YouTube? Porque o meu desejo é desta palavra chegar ao entendimento de muitas mentes que estão vivendo enganado, porque se não estudar a palavra de Deus, vai viver enganado. E só Jesus é que nos ensina verdadeiramente. Por isso que ele fala lá na carta de Tiago, quem quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos. Então a sabedoria do alto é só Deus que te ensina ela. Você estuda a palavra de Deus, que Deus vai te falar, do jeito que Ele fala comigo, Ele vai falar com você, mas Ele só passa para aqueles que querem buscar Ele com sinceridade. A palavra da graça ela só se revela na vida daqueles que querem compromisso com Deus, de viver a graça fazendo a vontade de Deus. E que as minhas palavras nesta tarde é que a amada igreja possa cada dia mais buscar o entendimento do Senhor, porque Ele quer dar a todos aqueles que buscam. Assim, aquele que me busca, me acha. Né? Assim, me buscais e achareis. Mas quando me buscar de todo o coração, é isso que Jesus quer. Quando nós invocamos Ele, buscamos de todo o coração, porque o prazer dEle é ensinar nós. A própria palavra fala ali no Salmo 32, que para nós não ser como um cavalo ou como uma mula, porque nós temos entendimento, o animal precisa de um cabresto e freio para ser dominado. E nós somos dominados por Jesus Cristo. E que a cada momento nós temos contato com Ele, porque quando você está estudando a Bíblia, Jesus está falando com você. Quando você vai orar, você já está falando com Jesus. Porque a promessa dele fala assim, eu ouço, é os que me ouvem. Então, se a pessoa não tem interesse por Ele, como que ele vai? Ele já interessou por nós, que derramou o sangue ali na cruz para nos salvar. Mas Ele quer que cada momento da nossa vida, nós temos comunhão com Ele, e harmonia com Ele. Quando eu transmito isso para o meu próximo também, eu estou tendo comunhão com Jesus, porque Ele quer que aquilo que Ele passou para mim, eu transmite para o próximo, e não deixar a obra de caridade sem fazer, porque essa também anda junto com a fé. Nós temos que, toda pessoa boa tem um coração bom, então em tudo ela vai procurar a fazer para o próximo. Que Deus possa abençoar essa mensagem no coração de cada um que for ouvir ela. Que essa palavra possa ajudar muita gente a entender a palavra, que não fique com a mente parada, mas ponha a mente para funcionar nas coisas de Deus, buscando as coisas do alto. Porque os que interessam a Deus estão buscando as coisas lá do alto, não é aqui da terra. A da terra é terrena. O dia que o corpo tombar, fica tudo aí os bens. Mas a maior riqueza que nós temos é a que está lá no alto esperando nós. Porque lá não é qualquer um que entra, é só aqueles que são lavados no sangue de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar. Para encerrar, eu vou fazer uma oração nesta tarde. Soberano Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu dirijo ao Senhor a minha oração nesta tarde, meu Pai. Ó Deus, eu invoco o Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, meu Pai.
A minha vida está nas tuas mãos, meu Pai. Eu peço, Senhor, meu soberano, que durante o tempo que eu viver nessa terra, gravar as mensagens da tua palavra e transmitir para esse povo, meu Deus. Meu Deus, que esse povo procura o entendimento do Senhor através da tua palavra, porque o Senhor quer ensinar a todos, meu Pai. O Senhor quer revelar a graça para aqueles que têm compromisso com o Senhor. Meu Deus, então, toca na mente desse povo, meu Pai, para que eles busquem o Senhor, invoquem o Senhor a todo tempo, meu Pai. Meu Deus, eu agradeço o Senhor pela minha saúde, pela minha paz, meu Pai. E que essa paz que eu tenho também, meu Deus, eu é de ter prazer de transmitir ela ao povo, meu Pai. Meu Deus, que essa mensagem venha chegar a milhares e milhões de mentes, meu Pai, para que eles possam entender a tua palavra e busquem o Senhor, meu Pai. Invoca o Senhor, porque o Senhor quer, meu Pai, que todos tenham conhecimento da revelação da graça, mas é preciso um compromisso sincero com o Senhor, meu Pai. Ali na cruz o Senhor fez nós eleitos da nossa salvação, meu Pai. Então que nós possamos, a cada dia da nossa vida, meu Pai, a ter uma vida com o Senhor, a ter a vida com o nosso próximo, meu Pai, ensinando aquilo que o Senhor nos ensina, meu Deus. Então, meu Deus, eu agradeço o Senhor porque o Senhor tem me honrado até aqui, tenho certeza, meu Pai, que vai continuar me honrando no Evangelho da Graça, que eu é de pregar muitas e muitas mensagens, meu Pai, e ajudar a esse mundo ser transformado, meu Pai, porque geração vem vindo, geração futura, meu Pai, precisa conhecer o Evangelho da Graça e ser transformado, meu Pai. Ó, meu Deus, obrigado por esse dia, por esta mensagem que eu estou colocando aqui nas redes sociais, no YouTube, meu Pai. Que essa mensagem seja conhecida por muitas e muitas pessoas e que as pessoas venham a entender a tua palavra. Eu agradeço o Senhor por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.